Oi, turma, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Como prometido, eu vou postar a revisão, né? A gente ainda tem um tempinho, a prova é amanhã cedo, mas se vocês puderem dar uma olhadinha completa na revisão, que é a mesma que eu fiz em sala, mas alguns pedidos para me fazer essa gravação, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, essa primeira questão aqui é uma questão que tem bem parecida na prova, tá? Todas essas questões da atividade são questões bem semelhantes às questões da prova. O que vale é a compreensão sobre o tema geral para poder vocês conseguirem resolver utilizando os cálculos. Na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDA. Pessoal, se vocês observarem, eu tenho uma figura aqui que ela é formada por dois triângulos. Consegue observar isso? Esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. O que é um congruente? Para ser congruente, a gente observou que não necessariamente ele precisa ser tudo igual, mas ele precisa obedecer a alguns critérios de congruência que a gente estudou. A gente estudou 4, tá certo? Então, vamos analisar o seguinte aqui, ó. Olhando essa imagem aqui, ó, observando. Se vocês perceberem aqui, eu tenho dois tracinhos, correto? Aqui embaixo eu também tenho dois. O que quer dizer esses dois tracinhos, tia? Quer dizer que o valor AD, ó, do segmento AD, ele é igual ao BC. Por exemplo, se AD medir 3, um exemplo qualquer, BC também vai medir 3, tá certo? Esses dois pontinhos aqui, esses dois tracinhos aqui, tá significando que os dois são iguais. Da mesma forma, esse lado. CD tem um tracinho e AB tem um tracinho. Significa que AB é igual a CD. E o que é outra coisa que é igual, pessoal, nesse desenho? A gente observa que é o ângulo, né? Que é o que está marcado. Então, se o ângulo desse triângulo aqui é 120, o ângulo desse aqui vai ser quanto? 120 também. Só que tem um porém. O que a nossa questão está pedindo? A questão está pedindo qual é o valor de x. Então, se esse aqui total é 120 e esse aqui é 2x, qual vai ser o valor? Qual vai ser o valor de x, no caso? Então, aqui, ó, eu posso fazer por duas interpretações essa questão. Como assim? Eu sei que 120 tem que ser igual a 2x. Mas eu não quero saber o valor de 2x, eu quero saber um valor de x só. Então, x vai ser igual a 120 dividido por 2. Ou, simplesmente, eu dividiria o 120 por 2, que aí eu já descobriria o resultado. Mas como a gente estudou equação, né? Eu suponho vocês já dominarem essa partezinha, tá certo? Então, se aqui é 120, aqui é 2x e tem que dar 120 também, o valor de x vai ser 60, porque 60 vezes 2 dá 120, ok? Então, essa é a resposta da questão número 1, tá bom? Vamos lá para a questão número 2. Na figura, o triângulo ABD, a figura é essa desse lado aqui, ó. ABD, né? Começando daqui, ó. ABD. Ele é congruente ao triângulo CBD. Então, ó, CBD, certo? Qual é o valor de x? Então, a gente precisa entender o seguinte, pessoal. Vocês estão observando que tem um tracinho aqui, ó, e um tracinho aqui também? Significa dizer que o que tiver nesse lado é igual ao que tem nesse, ok? Então, significa dizer que 2x menos 11 é igual a 15, certo? Então, assim eu vou montar uma equaçãozinha no primeiro grau, que foi coisa que a gente estudou antes. Então, eu vou separar a letra de número, vou colocar só 2x sozinho, colocar o sinal de igual. O 15, ó, ele ficou no mesmo lugar que ele estava antes, depois da igualdade. E esse 11, ele vai passar para lá somando. Por que somando? Porque ele está subtraindo agora, ó, né? Ele estava subtraindo, então, quando muda de lado, ele vai mudar de sinal também. Então, eu tenho aqui 2x é igual a 15 mais 11 dá 26. Se 2x é igual a 26, qual é o valor de um x só? Então, x vai ser igual a 26 dividido por 2, que vai ser igual a quanto, pessoal? Igual a 13. Então, essa seria a resposta da questão 2, tá bom? Agora, nessa questão 4, que vocês pulando aí, na folhinha de vocês também deu esse erro de impressão, né? Não teve a questão 3, aí teve a questão 4, e é assim que se repetiu duas vezes, mas observando pela questão. Observe os triângulos abaixo e identifique o caso de congruência caso haja. Então, ó, o triângulo é esse do lado aqui, ó, eu tenho dois triângulos. Se vocês observarem, o que eu tenho de semelhante aqui é o valor do ângulo. A gente estudou algum caso de congruência em que os ângulos são iguais? Não, a gente não estudou esse caso.
Então, como a gente não estudou esse caso, qual seria a resposta para essa questão? Que não podemos garantir congruência de triângulo. Se eu falasse que os lados fossem igual, ia ter a congruência do tipo LLL. Tia, mas a congruência, se os lados forem igual, a quantidade de ângulo também não é igual? Sim, porém, não existe um caso específico falando que quando os ângulos são iguais, também vai ser igual. Então, nesse caso aí, eu vou simplesmente responder dizendo que não tem como garantir uma congruência de triângulo, ok? Questão 5, questão muito importante, né? Classificar a definição com sua respectiva nomenclatura. Na letra A fala assim, ó, segmento que une um vértice. Que é o vértice? Vértice é os pontinhos, tá bom? Por exemplo, nesse triângulo aqui, ó, de cima, da questão número 4, esse segmento de reta aqui, ó, e esse está formando um ângulo lá em cima. Esse e esse formam outro, que é o pontinho. E esse formam outro, que é outro pontinho. Então, sempre quando eu traço uma reta aqui de cima, ó, por exemplo, eu vou chegar até o ponto médio, ou seja, até a metade dessa reta oposta, né? O que é o oposto, ó, de cima para baixo, de um lado para outro. Então, puxando de cima, né? Aqui vai ficar bem na metade desse. Então, esse é chamado de mediana. Então, eu vou colocar a letra A aqui, ó, na mediana, ok? B. Segmento de reta que divide um ângulo em duas partes. Aí a gente tem que lembrar um pouquinho das sevianas que a gente estudou, né? Que é a bissetriz. A bissetriz é o que vai dividir o ângulo no meio, né? Ela vai passar bem por meio aqui do ângulo e ela vai dividir esse ângulo no meio. Então, isso vai ser chamado de bissetriz. Então, eu vou colocar a letra B aqui, certo? Segmento que une perpendicularmente um dos vértices ao seu lado oposto, ou seu prolongamento. Se vocês lembrarem, né, a gente estudou aquela parte da altura, onde a altura ela precisa ser medida num lugar onde eu consiga fazer uma reta, né? Uma reta, exatamente uma reta e formar retas perpendiculares, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, na altura, também a gente faz o seu prolongamento. Se vocês lembrarem daquele triângulo que a gente desenhou, onde a gente traçou uma reta fora dele para poder marcar essa altura. Então, essa reta que eu tracei fora é chamada de prolongamento. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. E sobrando, né, o valor da mediatriz, ela também vai dividir o segmento perpendicularmente, mas ela vai ser um segmento que divide perpendicularmente em duas partes iguais, né? Então, não vai ter prolongamento com ela. Então, vai ser a letra D, ok? Vamos lá para a questão 5. Alguns quadriláteros, né? Quadriláteros são figuras geométricas que possuem 4 lados, elas estão representadas na figura abaixo, né? Essa parte bem clarinha aqui, ó, do lado, ó. Qual dos quadriláteros possui apenas um quadrilátero paralelo? Então, a definição de paralelo, que a gente estudou na aula passada, né? Igual eu falei, eu não posso falar uma reta paralela. Retas paralelas, porque a gente está comparando duas. Onde as duas, elas nunca vão se encontrar, né? À medida que eu prolongar ela, porque reta é infinita, ela nunca vai apresentar um ponto em comum. Então, alguns quadriláteros estão representados na figura abaixo. Qual dos quadriláteros possui apenas um quadrilátero paralelo? Se vocês observar o primeiro aqui, ó, na letra A, eu tenho um losango. Se vocês observarem, essa retinha aqui, ó, essa aqui e essa daqui, ó, elas não vão crescer, ó. Se eu crescer ela vai se encontrar em algum momento? Não, elas estão partindo para a mesma direção e elas não vão se encontrar, então elas são paralelas, ok? Então, essa daqui já tem um lado. Só que esse outro lado aqui, ó, esse e esse, eles também vão partir, então vão para a mesma direção. Então, elas também não se encontram. Então, nesse primeiro aqui, eu tenho dois lados paralelos. Então, não é só um, igual a questão está pedindo. Na letra B, ó, os lados opostos, eles também são paralelos. Esse lado aqui se crescer e esse lado aqui se crescer, eles não vão se encontrar. À medida que esse lado na horizontal aqui crescer e esse crescer, eles também não vão se encontrar. Então, são dois lados paralelos. Na letra C, se vocês observarem, ó, essa reta aqui, ó, se ela crescer na mesma direção que ela tá aqui, e essa daqui crescer na mesma direção, elas vão se cruzar. Então, elas vão ter um ponto em comum. Então, elas não são paralelas. No entanto, né, essa parte oposta de cima e a de baixo, elas são paralelas. Então, ela vai apresentar apenas um quadrilátero paralelo, porque o outro não é. Na letra D, podemos observar que eles também têm lados opostos, né? Os lados opostos, o de cima e o de baixo é paralelo,
E o da esquerda e o da direita também são paralelos. Ele vai apresentar dois lados paralelos. Então, a resposta seria a letra C. Questão 7. Questão 7, vocês só precisam observar e realizar uma continha de soma, tá bom? O que é perímetro, né? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Qual é a figura que vocês observam nesse desenho? Não é um retângulo? Utilizando tudo, ó, sem precisar fazer essa divisão? Então, olhando essa figura toda, ela é um retângulo. Eu percebo que esse lado aqui mede 80. Se vocês perceberem, esse outro lado aqui, ó, eu coloquei 25 somente nessa parte. Mas o todo também não vai ser 80? Aqui vai ser 32. E aqui nesse lado vai ser quanto? 32 também. Então, para me chegar ao resultado, eu vou somar apenas 80 mais 32 mais 32. Tá certo? Então, é mais fácil, não preciso usar esse 25. Tia, por que eu não estou usando o 25? Porque eu já percebo pela lógica que, como aqui é 80, o de cima todinho também vai ser 80. Então, eu vou pegar a medida do segmento completo, tá bom? Mas se eu quiser usar esse 25, tia, seria o quê? O 80 menos 25, que vai dar 55. Aí ficaria 25 mais 55 mais 32 mais 80 mais 32. Que o total aqui vai dar 224. Lembrando que precisa fazer a conta e deixar na prova para poder ser considerada, tá bom? Então, é só somar, ó. Fazendo de uma forma mais rápida, 32 mais 32 mais 80 mais 80. O resultado vai ser a resposta da nossa questão. Questão 8. Os triângulos a seguir, eles são congruentes. Então, como eu falei para vocês, para ser congruente, não precisa exatamente ele ser totalmente igual. Ele precisa apresentar algum critério de congruência. Então, sabendo disso, encontre a medida de x na medida abaixo. É só observação essa questão, pessoal. Lá na prova vai ficar bem mais claro que nessa atividade, tá bom? Onde tem esse um tracinho só, mede 3. Então, significa dizer que onde mede um tracinho aqui vai medir quanto também? 3 também, concordam? Tá vendo que é a mesma reta, ó? Então, aqui 3 nesse lado e 3 nesse lado. Onde tem dois tracinhos, mede 1. Então, aqui embaixo vai medir quanto? 1 também. Tá vendo que é a mesma reta? Em cima mede 6. E embaixo vai medir quanto? Isso, exatamente. 6 também. Então, aqui é só isso. Só observação, ok? Questão 9. No triângulo ABC abaixo, a M é a mediana. Que é a mediana, pessoal? Ela parte de um vértice e vai até o ponto médio do segmento oposto, né? Que é o BC, ó. Então, mediana, ela fica bem no meio aqui de B e C. Então, se aqui mede 1,9, se ela tá no meio, aqui vai medir quanto? 1,9 também, não é isso? Então, eu descobri que aqui mede 1,9, que já está na questão, aqui mede 1,9, aqui já está na questão que é 2,5 e aqui já está na questão que é 1,5. Então, quem seria o perímetro? A soma de todos esses valores. 1,9 mais 1,9 mais 2,5 mais 1,5. Ok? Questão 10. Questão 10 é para vocês determinarem qual é a congruência de triângulo. Foi aquela que a gente já estudou bastante também no comecinho, que a gente iniciou essa parte de geometria. Então, o caso de congruência do triângulo abaixo é, se vocês observarem, ó, ele tem um ângulo igual, um lado igual e um ângulo igual, né, ó? Olhando a congruência desse em comparação com esse aqui, ó. Ângulo, lado e ângulo. Então, esse é o caso de congruência dele, ok? Aqui eu tenho lado, ângulo e lado. Observando e comparando com esse outro valor aqui, também é igual. Observe que o ângulo de 100 graus aqui, ó, ele está de frente para o lado onde eu não tenho medida, né? E assim todas as outras questões. Eu vou encerrar o vídeo aqui por conta do tempo, para ver se não fica tão longo, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E amanhã a nossa prova, né, vai ser realizada assim como aconteceu hoje nas primeiras aulas, tá bom? Até mais.